Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Gente, o projeto que foi anunciado, que está nascendo, é o nosso primeiro podcast gravado. É uma coisa ainda muito simples, mas feita com muito carinho para todos vocês. A gente havia falado, a gente deu a data e a gente espera que o pessoal esteja aí do outro lado curtindo o primeiro de muitos que virão. E para começar, cara, rapaz, a gente já começa assim, tipo de goleada. Os entrevistados hoje são fenomenais. O assunto que vai rolar aqui é um assunto que todo mundo tem curiosidade de fazer perguntas, todo mundo tem interesse na coisa. Eu, particularmente, todo mundo sabe, quem me conhece, meus amigos que estão me acompanhando, quem não me conhece tudo bem, mas os que me conhecem sabem que eu não sou de mimimi, de inventar conversa. Eu sou apaixonado, pra mim. Eu nem tinha falado isso pros convidados, hein, mas pra mim é a profissão, nossa, mais top que eu curto. Entendeu? E a gente tá aqui, ó, hoje. Primeiramente vamos agradecer quem nos deixou trabalhar com esse projeto, entendeu? Que é a pessoa do pastor Edivan Cirino, né? Presidente aqui da Rádio Tempo de Fé e também do podcast. Como é que é o nome, meu diretor? Pô de Fé. O Pô de Fé, cara. Nossa, Pô de Fé. O Pô de Fé, entendeu? São irmãos, a rádio e o podcast Pô de Fé. O pastor Edivan Cirino, aqui o nosso diretor Josué Oliveira. Tamo junto. Beleza, Josué? Como é que tá aí? Pois é, tô muito feliz, cara, nosso primeiro episódio aqui. Esses dias aí eu quase não durmo direito sonhando só com esse negócio desse podcast. Eu juro pra você. Eu cara, vou mentir não, que eu também perdi sono, brother. Cara, quando eu entro num projeto, cara, eu passo de... Você tem ideia, quando eu comecei na rádio aqui, eu fiquei, cara, sem mentira nenhuma, mais ou menos umas 2 semanas. Por exemplo, meu último sonho, tipo assim, o melhor parte ali, quando é tipo 6h30, 7 horas da manhã, que você tá dormindo ainda. Cara, o último sonho era sempre relacionado aqui à rádio, cara. Eu acredito. Toda vez. Então, cara, tô muito feliz e com ilustres pessoas. Dr. Akawane, cara, um cara fenomenal aqui que eu aprendi a gostar, né? E agora conhecendo a doutora Tailândia também. E espero que essa seja, né, a primeira de muitas. Primeiro de muitos. Como nosso diretor falou, então é isso aí, gente. Nossos convidados hoje, primeiríssimo, é a doutora Tailândia Almeida. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, Cláudio. Olha, doutora, tá em casa. Obrigado aí por ter aceitado esse formato aí diferente, simples, entendeu? Não fica, aqui a casa é sua. Você pode falar o que quiser, se não quiser falar também não fala, não esquenta com nada não. E muito bem acompanhado aqui pelo nosso diretor jurídico hoje, pô, ele não poderia faltar, é o primeiro de muitos que virão, doutor Marcos Akawane. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu amigo, como é que você tá? É um prazer enorme que a gente tá inovando em mais um projeto e tamo junto. Cara, pô, começar com... Não é nem com o pé direito, eu sei lá com o que é, velho. Os 2 pés juntos. Acho que a gente só tem os 2 pés direitos, nós não temos o pé esquerdo e o direito. A gente tá feliz demais, cara. Mas a nossa convidada, ela veio aqui, aceitou o convite, amiga do nosso diretor, doutor Marcos. Ela tem muita experiência, gente, ela tem muita coisa para ensinar pra gente. A gente sabe que a proposta aqui é falar aquela coisa, né? Conhecer a pessoa e falar também do que a pessoa faz. Doutora Tailândia Almeida, ela é de Salvador da Bahia, gente. Então, a simpatia só, né? Pessoal da Bahia, né? Doutora, o que você está fazendo aqui em Brasília, cara? A cidade daquela, linda, maravilhosa. Maravilhosa, muito sol, praia, água de coco. Eita, nem fala, viu? Saudade. A doutora foi formada aqui em Brasília, no IESB, não é isso, doutora? Então tá, primeiro boa noite, ouvintes da Rádio Tempo de Fé. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre um tema extremamente relevante, que é o tema Maria da Penha. Eu agradeço a oportunidade ao pastor Edivan Cirino, ao José Oliveira, que eu conheci hoje também, ele é um amor de pessoa. É uma simpatia, né? Simpatia. Maravilhoso. Ao Cláudio Lopes também, muito, muito obrigado. Eu adorei te conhecer, inclusive, tá? Tô vermelho, é porque vocês não estão vendo, eu tô vermelho, hein, gente? Eu fico envergonhado.
Aí também estou extremamente feliz, né, de estar estreando hoje com o nosso primeiro Podfé, gente. Maravilha, cara. Doutora, além de ser criminal, você é pós-graduada em Direito Público e Advocacia Extraconjugal, é isso? Assim que fala? É isso mesmo? Acertei? Isso mesmo, Cláudio. É. Gente, não é muita coisa para uma pessoa só, não? Na verdade, é Advocacia Extrajudicial. Extrajudicial. Então eu errei. Isso. Desculpa, galera. Hein? Explica pra gente o que é isso. Advocacia Extrajudicial? Então, a Advocacia Extrajudicial é um ramo que vem crescendo, né, de forma absurda. É por qual meio a gente vai começar a trabalhar com a conciliação para evitar as demandas no judiciário. Porque nós sabemos que depender do judiciário tem uma morosidade muito grande, demoramos anos e anos, às vezes, para conseguir ter resultado em algumas demandas que conseguimos resolver de forma extrajudicial. Hoje nós já temos, por exemplo, o divórcio extrajudicial para aquelas pessoas que não possuem filhos, não têm bens. Então é muito mais fácil você resolver um divórcio de maneira extrajudicial em um cartório do que ser levada essa demanda para o judiciário. Deixa eu te falar, antes da gente aprofundar nos temas, me conta um pouco de você. Bom, o Cláudio ele já começou a falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Tailândia, é um nome até curioso, ele estava me perguntando de onde mas ela não quer dizer não, galera. Nome. A gente vai descobrir, hein? Inclusive, quando ele me mandou pra eu fazer a divulgação lá, eu falei assim, não, será que teve o corretor, digitou lá e botou Tailândia, né? Eu fui perguntar pra ele, é Tailândia mesmo? É Tailândia. Não é digitação não, é o nome mesmo. Ei, doutor, mas você sabe a origem desse nome, não sabe? Sei, mas você também não pode contar, não, né? Se eu contar aqui, ela vai brigar comigo depois. Gente, mas olha quem tá falando de nome complicado. Acaone. Não é não? Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É porque vocês não sabem o nome inteiro dessa criatura. Eu acho que ele não tem conta não, que ele vai nomes. contar depois, quando ele for o principal entrevistado do podcast. É mais nome do que a gente. Já tem uma pergunta já pro dele, né? E agora eu vou te contar. Quando eu falo o seu nome, meu irmão, eu lembro... Olha, eu sei que você é um cara que leva as coisas na brincadeira. Pra eu associar seu nome, eu lembro daquele... Eu não sei porquê, daquele filme de faroeste americano. Alguém já te comentou isso? Entre os índios, né? Você lembra daquele filme antigo? Dos faroeste americanos, cara? A Caone me lembra aquilo. Não sei porquê. Se tem alguma coisa a ver. Uma origem de índio. É árabe. Ah, é árabe. É árabe. Então, doutora Tailândia, me conta aí, me conta de você um pouco. Nasceu em Salvador, estudou, veio pra cá. Como é que é a sua história? Então, fala pro pessoal aí que tá do outro lado aí, com curiosidade de então, saber. Vamos lá. Meu nome é Tailândia Almeida. Sim, é um nome diferente, mas eu amo esse nome, até porque eu acho que é um nome marcante. Quantas Tailândias você conhece? Me diga aí. Primeira. Só uma, que é o país. Só conheço um país. Agora... curiosidade sobre mim, eu amo meu nome e minha data de aniversário. Inclusive, já vou deixar aqui para vocês podem mandar os presentes, enviar aqui para a rádio que eles mandam para mim, tá? 1º de novembro. Olha só. Não, se você não der presente, ainda fica brigado o ano todo, entendeu? Gente, mesmo? mas ela cobra antes. A data de aniversário é a nossa data mais importante. Não existe outra data como essa. É a data que Deus agraciou para que você viesse ao mundo. Então, para mim, a data mais especial que existe é a data do meu aniversário. E se os meus amigos esquecerem, é problema, a gente fica de mal, é uma briga sem fim. Olha, é colocar o despertador, igual ao aniversário de esposa. Você pode até me processar, se no dia 1º de novembro, aqui... dos nossos microfones não sai um parabéns, viu? Olha aí, vai pessoal. Pode até processar. Se couber um processo, viu? Vai estar aqui na nossa agenda, no nosso contato, dia do aniversário. Isso é uma proposta nossa, né? Todos os nossos colaboradores, amigos que vêm aqui dar força aqui no projeto, no dia do aniversário aqui, a gente sempre vai estar lembrando, ou na rádio. Gente, deixa eu esclarecer para vocês, né? Às vezes a pessoa está aqui, aí fala na rádio, às vezes está lá na rádio, fala do podcast, que praticamente é uma coisa só, entendeu? Só que o formato aqui é esse, é um formato aqui de se sentir à vontade, bater um papo. Aqui a gente não usa a palavra entrevista. Isso aqui não é entrevista, galera. Justamente. Né? Isso aqui é um bate-papo com informação. Não é verdade? Então vamos lá. Eu venho de Salvador, como o Cláudio já falou para vocês, uma cidade maravilhosa. Estou aqui em Brasília há 8 anos, vai fazer 9. Me formei aqui.
Curiosidade sobre mim, eu tenho um filho de 13 anos. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver minha cara, mas parece que eu tenho 15. Eu sei que a doutora Kawane discorda, mas tudo bem. Problema dele, ele é implicante mesmo. Então, sou advogada, atuo na área criminal. Também sou pós-graduada em Direito Público, Advocacia Extrajudicial. Sou professora. Inclusive, vou até fazer a propaganda aqui, viu? Pode fazer. Dou aula lá na Ascom, que é um curso preparatórios para concurso. Deixa eu ver mais o que é que eu posso falar sobre mim. É muita coisa, né? Quem tem currículo é outra coisa. Sou alta, mentira, viu, galera? Então 1,54 m. Faço parte de algumas comissões da OABDF, entre elas a Comissão de Combate à Violência Doméstica. Também faço parte da Comissão da Mulher, da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados. Sou secretária adjunta da Comissão de Acompanhamento das Unidades de Internação. Né? Para quem não sabe, essa comissão ela é voltada para menores infratores. Também faço parte da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OABDF. Acho que aí tá bom, né? A noite toda. Ufa! Uai, a gente vai ter tema para podcast aí para um bocado de tempo. É coisa demais para uma pessoa só. E o que te levou a ser uma advogada? É um sonho de criança? Você descobriu no meio do caminho, ali no ensino médio? Conta pra gente aí, mata essa curiosidade. Pior que não, Cláudio. A minha primeira opção de curso era psicologia. Eu amo a área da psicologia, eu amo estudar a mente das pessoas, saber como é que ela funciona, como as pessoas se comportam. Na verdade, direito foi uma loucura boa. Quando eu prestei o vestibular, eu prestei tanto para psicologia e para direito. E acredite em vocês ou não, eu tirei uma nota melhor em direito. E aí, na época, como foi que eu me decidi? Né? Eu pesei entre a psicologia e o direito, e o qual poderia me trazer um retorno financeiro mais rápido, que era o que eu precisava na época, e aí acabei seguindo o direito. Mas nunca foi a minha primeira opção de curso, nunca havia pensado sobre, e hoje eu amo o que eu faço, amo a minha área de atuação. E embora seja direito, só fazendo adendo aqui, a gente é um pouco psicólogo também, porque tem cada cliente que a gente absorve os problemas. Né? Me corrija se eu estiver errado. Tem o pessoal do direito aí que entra naquela de psicologia forense, alguma coisa do tipo, não tem também? Tem. Nessa área criminal? Tem sim. Tem gente que é formada em direito e faz pós-graduação numa área dessa, não é verdade? Específico, justamente, é isso aí. Especialização. E aí, meu diretor? Mas como a doutora Kawane falou, é verdade. Eu acredito que às vezes até mais psicólogos do que advogados em si, né? Porque a gente precisa não só tratar do problema técnico do cliente, mas tratar das dores do cliente, tratar do psicológico dele, da família dele, e aí vem filhos, financeiro, e na verdade é um conjunto de coisas. Vem cá, a mulher sofre alguma discriminação nessa área de ser advogada? Ah, advogada não, eu quero um advogado. Tem essa vamos onda? colocar que 5 anos atrás existia uma discriminação maior, principalmente nós que atuamos no direito criminal propriamente dito, a mulher ela não era bem vista, até por questões de não, o homem é mais brigão, o homem é mais isso, o homem é mais aquilo. Mas essa informação, né, na realidade, esse preconceito, a mulher com muito trabalho acabou deixando de lado esse preconceito, conseguiu conquistar espaço e hoje estamos lado a lado. Justamente, estamos lado a lado e não tem distinção entre homem, mulher, homossexual. Então, independente do gênero, do estado em que se encontra a pessoa, como ela se sinta, né, que ela que se classifica, se é transgênero, se é travesti, enfim, independente da situação, ele acabou ganhando espaço, não só no direito, mas também como um todo. Embora nós estejamos, né, em uma rádio voltada basicamente para o evangelho, mas a gente também tem que reconhecer esse espaço que a sociedade em si acabou recebendo. É por isso que o projeto, a gente está desvinculando da rádio, colocando para um podcast, para isso, para falar de um tudo, entendeu? Com liberdade mesmo de expressão. E você sentiu essa discriminação no começo? Vamos lá. Eu confesso que há a discriminação ainda. Talvez não seja tão latente
como há alguns anos atrás, como a doutora Kaone falou, há 5 anos atrás, mas ainda existe sim a mulher advogada e principalmente a advogada criminal. Ela sofre esse preconceito em delegacias, nos próprios órgãos. Às vezes o delegado, os agentes não conseguem te ver ali como uma profissional competente, né? Primeiro ele olha para a tua beleza, primeiro ele olha a maneira que você está vestida e só depois ele olha para a sua capacidade. Então, a gente sofre, sim, esse preconceito. É por isso que a gente precisa estar cada dia se impondo mais. Eu acredito que a maioria, talvez 95% das mulheres advogadas já sofreram algum episódio de preconceito. Quanto aos clientes em si, ainda há também, mas eu acho que um pouco menos do que por parte dos órgãos públicos mesmo, né? O cliente, quando ele procura um advogado, pelo menos comigo, eu acredito que ele não olha muito se é um homem ou uma mulher que está te representando. Ele olha quem vai resolver o seu problema, né? E, pelo menos para mim, eu tenho uma facilidade muito boa em ter clientes homens e por parte dos clientes homens eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. E na questão na faculdade, né? Tem certas matérias que tem mais homens, né? Outras mais mulheres. Como que era na faculdade? Tinha mais mulheres, tinha mais homens? Faculdade foi leve o negócio, foi pesado? Como é que foi? E quando formou mais mulheres? Você fala? Deixa eu te falar, eu sei o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, mulher, bonita, né? Fazendo um curso de direito, entendeu? Como é que é? Tem alguns episódios assim que você lembra aí, pode contar pra gente? Bom, particularmente nas turmas, né, que eu estudei, eram compostas a maioria por mulheres. A gente tinha poucos homens estudantes, a maioria eram mulheres. E eu acho que não tem nenhum episódio marcante, não. Não, né? Acho que não. Doutor? Ele deu uma olhadinha. Ela tá falando a verdade? Você conhece aí, vocês são amigos, né? E aí, o que você diz? Acredito que sim, até porque ela é casada, já bem casada há um bom tempo. Então já impõe respeito. Já impõe respeito. Impõe respeito porque uma vez eu vi uma declaração de uma artista famosa, Vera Fischer, todo mundo já ouviu falar, sim, né? Eu vi, ela declarou que tinha dificuldade para arrumar namorado. Aí você se pergunta, mas por que uma mulher bonita, já foi Miss, na época do auge era uma atriz assim, lindíssima? Justamente por isso. Porque quando a mulher é bonita e, assim, vamos dizer, imponente, ainda bem que você já é casada, mas eu acho que você deve conhecer alguma colega que já reclamou, né? O cara tem medo. Advogada, atriz, delegada, entendeu? Tem umas profissões que atrapalham. Sim. Entendeu? O cara fica assim, vou nada. E eu acho que não é só nem da profissão também. Acho que é o tipo mesmo, a maneira como a mulher se impõe, como ela fala. Por exemplo, eu acho que se eu não fosse casada, eu estaria solteira até hoje. Porque os homens, eu acho que em grande maioria, vocês estão aqui em maioria, inclusive, vai lá, hein? Eles têm eu acredito, eles têm um pouco de receio em chegar quando uma mulher é bem resolvida, quando é uma mulher independente quando é uma mulher que fala alto. Por exemplo, eu não tenho características que eu acho que chamaria a atenção de um homem de cara. Eu não sou doce, eu não falo baixo, eu falo alto, eu dou risada muito alto. Doutora Kaone mesmo... uma matraquinha de vez em quando, tem que cortar. E o doutor Aldênio, ele sempre fala que eu matraco demais e é a realidade. Eu falo muito, eu falo alto, eu falo rápido. Eu sou uma mulher que corro muito atrás dos meus sonhos, eu batalho muito, eu durmo pouco e trabalho muito. Então, assim, normalmente não são características que os homens estão acostumados a escolherem primeiro, a serem primeiras opções. E tá tudo bem, né? Cada um sabe o que é melhor para si, tem seu tipo de mulher preferido. Mas, assim, eu acredito que eu estaria solteira, porque é difícil você aguentar aqui a pessoa. Aí a gente entra num assunto aqui, que é a pauta que você trouxe, a gente falar dessa lei, a Maria da Penha. Certo? O que é a Lei Maria da Penha, doutora? Então, primeiro vamos iniciar pela finalidade dessa lei. Qual é a finalidade? Depois eu vou contar um pouquinho para você a história da Maria da Penha. A finalidade da lei hoje é atuar no sentido de prevenir e coibir a violência no âmbito familiar. Tá? Quando eu falo no âmbito familiar,
são tanto dentro da sua casa como nas suas relações afetivas também. Às vezes um ex-namorado, um ex-marido. Além disso, é criar um sistema de justiça próprio, né, para agilizar essas questões próprias da violência doméstica. Hoje nós temos, sim, várias especializadas, nós temos os juizados, né, de violência doméstica que, na verdade, cuida dessas questões. Até para o quê? Agilizar o trâmite, serem mais rápido do que uma justiça comum. Além disso, adotar medida de assistência e proteção a essas vítimas, né? Vítimas da violência doméstica. Quando a gente fala sobre criar justiça própria, um juizado criminal da violência, por quê? Porque antigamente, antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha as questões trazidas sobre violência doméstica, ela era tratada num juizado de pequenas causas, né? Popularmente conhecido como juizado de pequenas causas. Ou seja, o cara dava uma porrada na mulher e não era quase nada para a justiça, é isso? Era nada, literalmente, porque era resolvido como forma de conciliação. Era chamado o agressor, chamada a vítima, eles sentavam em uma sala e ali havia uma conciliação onde o agressor normalmente pagava cestas básicas. Então, aí você tira que não tinha, na verdade, importância nenhuma. A vítima sentia que a sua vida, ela não valia nada, ela não tinha importância para o Estado. Por quê? Porque se você é agredido, você tem que ainda conciliar, você tem que conversar com o seu agressor e receber cestas básicas, né, em forma de punição, né, para ter a falsa ideia que o agressor estava sendo punido. Por isso, a finalidade da lei. Né? Hoje não, hoje nós temos delegacias especializadas para atendimento, nos locais que não tem delegacias especializadas, nós temos a delegacia comum, mas uma sala própria para atender as vítimas de violência doméstica, nós temos um juizado próprio justamente para agilizar essas questões, né, que elas são resolvidas de formas mais rápidas. Olha, aqui só quem está falando aqui é um leigo, hein? Então, cabe aqui uma pergunta. A Lei Maria da Penha, ela se encaixa ali nessa onda do feminicídio? Ou como é que é a coisa? Explica pra gente aqui. O que acontece? Tem uma agravante que se a vítima do homicídio for mulher e esse homicídio ele for qualificado pela qualidade da pessoa de ser uma mulher, aí é como se fosse um agravante, tem um aumento de pena. Caraca, aí fiz a pergunta certa aí, galera. E na questão, por exemplo, a gente quando pensa, Lei Maria da Penha ou só Maria da Penha, por exemplo, a gente só pensa na questão do marido bater na mulher. Ela é voltada só para o marido que bate na mulher ou qualquer outro homem? Por incrível que pareça, acho que essa é uma das perguntas mais recorrentes. Você acertou, viu, seu Josué? Josué, vou chamar de Josué. Você acertou, que eu acho que essa é uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe. Você quer responder, doutor? Pode falar, doutor. Posso falar? Hoje a pauta é sua. Exatamente. O que é que acontece? Sim, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei voltada para a proteção das mulheres, tá? Não significa que a partir do momento que o homem, ele é agredido pela mulher, fica impune. Não. Tá? O que é que acontece? Quando há agressão, o homem vai procurar, né, vai fazer a ocorrência numa delegacia e vai para uma justiça comum que vocês conhecem, e a punição, né, da mulher, as penas dela vão ser pelo Código Penal e não pela Lei Maria da Penha. Mas não fica assim. Por exemplo, pode ser considerado uma lesão corporal. E aí o quê? As medidas punitivas, né, a pena aplicada será do Código Penal e não da lei própria Maria da Penha. Ou seja, a Lei Maria da Penha é só para as mulheres vítimas da violência. Para o homem, não serve. Para o homem, justiça comum, né? Sim, o fato da mulher ser mulher e não lhe dá o direito, né, de ela ter uma lei própria, não dá o direito dela também agredir quem ela quiser, seja homem, criança, né? Então, assim, ela vai ser punida sim, mas ela vai ser punida pelo Código Penal. Só que nós temos uma grande diferença também aí. Quando a mulher é vítima dessa violência e é tratada pela Lei Maria da Penha, o homem agressor, né? Estamos dando exemplo aqui, só para fazer uma ressalva, estamos falando de homem, mas pode ser também, a agressora pode ser uma outra mulher, tá? Mas assim, sendo o homem agressor, um exemplo para ficar mais fácil para os ouvintes,
na Lei Maria da Penha, ele sendo o agressor, ele não vai ter, por exemplo, alguns benefícios que o nosso Código Penal traz, como uma suspensão condicional do processo. Ele não vai ter esse benefício. Benefício esse que, sendo a mulher agressora e o homem a vítima, e a partir do momento que ele vai procurar uma delegacia, que ele vai procurar a justiça comum, a mulher pode ter esse benefício. Talvez uma suspensão condicional de um processo, por exemplo. Só reformulando aqui a pergunta do Josué, eu acho que ele quer saber mais detalhes sobre o contexto. Por exemplo, uma briga entre um tio e uma sobrinha, vai enquadrar na Maria da Penha, entendeu? Um filho, por exemplo, isso, né? Isso. Algo mais próximo ali. Né? Se alejado. Tá, então mas foi, era uma, não, foi, então mas eu também foi. entendi, Não, mas tá tudo certo, foi, assim. Foi também uma pergunta bacana eu também. entendi como Porque dessa parece forma. que é só para marido e mulher, né? Pra quem é Isso, leigo. quando vê a Maria Mas da é Penha, pra marido e mulher. homem que agride uma mulher, ou uma outra mulher que agride uma mulher, né? Nesse caso de companheiras, né? Não, e muitos casos, por exemplo, até a gente pegou um caso prático no escritório, estava sendo acusada a pessoa por afinidade. Eles não têm nem vínculo sanguíneo, mas só por se considerar primos, foi enquadrado na lei. Então não precisa nem ter essa questão biológica também. Dependendo da circunstância e do contexto, a jurisprudência entende que vai ser pela lei especializada. Tem uma lei específica para isso, que nesse caso é a Maria da Penha. É porque, na verdade, é a violência nas relações afetivas. É por isso que não é, lá no iníciozinho, quando eu falei que não era só na violência doméstica ali familiar, nas relações afetivas. Inclusive, ex-namorados, né? Ex-noivo, ex-maridos também se encaixam, apesar de ser ex, mas tem sim, como o doutor Acaone falou, aquele vínculo, né, de afetividade. Então, irmãos, por exemplo. não, mas assim, tipo assim, então, ó, só pra galera entender. Se sair uma briga entre duas mulheres, não cabe a Maria da Penha, vai ser para lesão corporal, no caso. E aí? Vamos lá. Vamos. A gente depende muito do contexto que vocês estão trazendo aí dessa briga. Você está falando... Duas colegas de classe brigarem e uma agredir a outra. Não. Aí vai ser lesão corporal, né? Aí é lesão corporal pelo Código Penal. Tá. Então. A Lei Maria da Penha... Tem que ter o laço afetivo. Violências, né? No âmbito familiar e afetivo. Isso. Não é briga na rua, briga de amiga. Porque senão hoje em dia o cara, todo mundo fala não. assim, vamos discutir com a mulher ali, não é o caso de estar agredindo. Eu falo assim, ixi, já vai entrar no Maria da Penha. Não. Maria da Penha é específico para isso. Porque a Maria da Penha eu vi, conta pra gente aí vocês, mas eu sei da história dela, é muito bacana. Por que o nome Maria da Penha? Porque o pessoal lá pode não saber. Inclusive, já vou aqui deixar que eu só tô aqui hoje pelo carinho, né, pelo pessoal aqui do Pod Fé, porque eu estou acabada. Olha, de sexta-feira eu tô muito cansada. Mas hoje. aqui, a curiosidade, porque o pessoal aqui, como os primeiros episódios, eu tenho que esclarecer. A gente não conhece a turma, é uma coisa quase inédita, a gente faz questão de nem ter um conhecimento muito pauta de quem é, como faz. Então a gente pergunta ali do básico. Tipo assim, vocês trabalham juntos? Onde é que vocês se conheceram? Conta aí pra gente também esse lado aí. Aí a gente volta depois na pergunta, pode ficar tranquila. Show. Só conta aí, mata essa curiosidade aí. Como é que é o lance da amizade, do conhecimento profissional de vocês? Você tá falando de mim? Eu do doutor. Mata essa curiosidade. Tem gente lá do outro lado já assim, ó. Pô, dando que trabalham junto, entendeu? Mesmo escritório, não, né? A pauta é sua. O que é que acontece? Olha, a pauta é minha, então vamos lá, hein, galera? Fica à vontade. O que é que acontece? Eu costumo falar sempre que Deus tem propósitos que a gente não conhece, que, né, na verdade, que a gente desconhece. Eu conheci o doutor Acaone por um acaso. Eu estava fazendo uma visita no presídio, no Complexo da Papuda. Para quem não conhece, eu nunca fui, eu nunca ouviu falar. Aqui é um complexo onde ficam vários presídios dentro. Dentro desse Complexo da Papuda, nós temos 2 presídios de presos definitivos, ou seja, aqueles que já possuem condenação. Nós temos também um outro presídio para aquelas pessoas que estão presos, mas no semiaberto. Tá? E aí não tem como trabalhar do lado de fora, não tem trabalho externo, eles ficam lá dentro desse presídio. Nós temos também um outro presídio dentro desse complexo chamado CDP, que são para aqueles presos provisórios. Então eu estava lá nesse complexo, nesse dia iria visitar o PDF 1
E comecei a conversar. O que é BDF1? O que é BDF1? O PDF1 é um dos presídios definitivos. É porque a gente simplifica. Sim, lógico, né, lógico. para poder... abrevia, na verdade. Então, estava lá no PDF1. E como, né, acho que vocês já perceberam, eu falo muito. Eu estava conversando e comecei a conversar com o doutor Aldênio, que é sócio do doutor Acaone. Começamos a conversar. Era a primeira vez que eu estava no presídio, naquele presídio específico, né? Então, ele me explicou como é que era o funcionamento do presídio, descemos junto, ele me explicou qual era a ala que eu iria e acabou o nosso assunto. Eu acredito que um dia depois, 2 dias depois, não me recordo bem, eu estava com uma dúvida e a gente faz parte, né? A gente tem alguns grupos, como advogado, a gente tem alguns grupos que tem vários advogados. E eu estava com uma dúvida e acompanhando o grupo, eu vi que o doutor Acaone, gente, só uma aspas aqui no assunto, eu acredito que ele é a pessoa que mais responde grupo, não tem lógica. Ele não trabalha não, meus irmãos, ele passa o dia todo nesses grupos de WhatsApp, não tem lógica não. Brincando, a galera tirando dúvida, doutor? Brincando. E aí eu quero... A galera tirando dúvida? Tirando dúvida, cliente. A gente trabalha uma boa parte do tempo aí com aí rede social, né? Não, mas é o trabalho moderno hoje. 2 dias depois... Aí o que é que acontece? Eu estava com uma dúvida e eu vi que o doutor Acaone, ele era uma pessoa que movimentava o grupo, que estava sempre, né, tirando dúvida dos outros colegas, e eu chamei ele no privado e mandei a minha dúvida. Ele foi muito solícito, me ajudou nesse dia, tirou minha dúvida. E eu acho que com um tempo depois, ficamos sabendo que ele era sócio do Aldênio, aquela primeira pessoa que eu encontrei no presídio, o qual eu já me achava até amiga de longas datas, de ficar conversando. Eu acho que acho que na mesma semana, uma semana depois, ele precisou de mim, uma operação grande que ele estava... tendo uma operação grande na DPE, de 8 clientes nossos sendo presos na mesma operação. Eita. E aí a doutora estava fazendo uma audiência lá, né? E aí eu estava precisando de um auxílio. E aí eu lembrei dela, reconheci pela foto, que a gente nunca tinha se visto pessoalmente, só pelo WhatsApp. E aí ela socorreu a gente e depois disso aí a gente tem uma grande parceria, né? O que ela precisa na área penal a gente está auxiliando também. Ela também traz grandes clientes pra gente. Então a gente tem uma parceria em tudo, desde o júri, atua lá em todo o âmbito do direito penal. Que bacana, que bacana. Ó, o pessoal tá cobrando aqui, doutora. Vamos voltar àquela historinha, rápido, para quem não conhece a história, o porquê da lei chamar Maria da Penha. Conta pra gente aí, por favor. Vamos lá, gente. Só falando rapidinho, para quem não entendeu, a DPE, gente, é a Delegacia Especializada, tá? Delegacia Especializada de Brasília. A violência doméstica e familiar, nós sabemos que é um problema que assola a sociedade há muito tempo. Embora apenas recentemente ela tenha ganhado uma evidência maior, né? Por quê? Porque começou a ser debatido, como estamos fazendo aqui hoje, debatido amplamente por diversos segmentos da sociedade. Porém, nem sempre foi assim. O problema ele se agravava quando as vítimas se deparavam com a morosidade do Estado, totalmente despreparado para o enfrentamento dessa violência doméstica. E foi exatamente nessa situação, para quem não sabe, que levou o Brasil a ser condenado no âmbito internacional pela Organização dos Estados Americanos. Né? Quando é que foi isso? Como é que foi isso? Foi logo após a denúncia efetivada por Maria Penha Maia Fernandes. Né? Hoje a lei leva até o nome dela, inclusive, né? E a gente costuma chamá-la de forma íntima como a Maria da Penha. A Maria da Penha, ela foi vítima de violência doméstica por muitos anos, né? E demorou, além disso, muitos anos também para o Estado começar a tomar as devidas providências e punir o agressor, né? O agressor era o seu ex-marido. A Maria da Penha, ela sofreu por mais de 12 anos, ela sofreu 2 tentativas de homicídio, inclusive a primeira sendo, né, o que levou ela a ficar paraplégica. A segunda tentativa de homicídio foi quando o marido tentou matá-la eletrocutada, e mesmo assim ela procurou sim as autoridades policiais, né, o Estado, as autoridades judiciais. Se levou muitos anos para a Maria da Penha buscando a punição do seu agressor e não via resultado.
né? O que era que acontecia? Como a gente já conversou lá no início do nosso programa, a Maria da Penha, essas violências domésticas familiares eram discutidas, né, e acertadas em mesas de conciliação. Foi o que fez o marido, o agressor da Maria da Penha, passar 12 anos impune, sem acontecer nada com ele. Né? Mesmo depois que ele teve uma condenação, ele ainda continuou livre, solto. O Estado não tomou nenhuma providência. E foi aí quando a Maria, né, Maria da Penha, ela procurou pessoas que o ajudassem. Ela procurou a nossa Corte de Justiça, né? A Corte de Justiça levou para a Organização dos Estados Americanos. E foi aí quando ele disse o quê? Não, chega. Né? E aí chamou o Brasil, falou, olha o que é que está acontecendo, essa impunidade muito grande, a violência que essa mulher está sofrendo, ou você resolve, ou você vai ser punido. Né? Eu sei que às vezes a gente tem a impressão que a Lei Maria da Penha veio de forma que o legislador quis criar por incentivo próprio, mas não foi. Vem de uma grande dor, de uma grande luta, de desespero da Maria da Penha. Né? E na época, o Brasil ele queria conquistar um lugar de segurança pública, né? Ele queria estar nos principais pontos e foi por conta disso que ele falou, não, a partir de hoje a gente vai sim criar uma lei, essa lei vai ser uma lei popular, né? Inclusive a Lei Maria da Penha, eu acho que hoje ela tem a força que ela tem, porque ela foi uma lei criada com a participação do povo, né? Grupos feministas, psicólogos, todo mundo se reuniu para criar a Lei Maria da Penha, né? E foi dessa forma que a nossa Lei 11.340 de 2006 foi criada, né? Foi sancionada em 2006 e até hoje ela vem aí passando por grandes atualizações. Embora ela não foi criada de uma forma linda, né? Ela foi criada através de luta e sofrimento de muitas mulheres, inclusive da própria Maria da Penha, que passou assim por anos vivendo sendo violência agredida, doméstica. né? Sim. E o pior de tudo, eu acho que era a impunidade. Era ela ver o marido solto, era ela ver, assim, a vida dela não valer a pena, né? O sofrimento que ela passava, porque não tinha punição alguma para o agressor. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que eu vi uma reportagem há pouco tempo, ela é cadeirante. Ela é paraplégica. E foi devido às agressões? Foi devido às agressões. Na verdade, foi devido à primeira tentativa de homicídio, né? Onde ela recebeu um tiro a queima-roupa na coluna. A violência psicológica também, ela entra como um objeto, né, de denúncia na Lei Maria da Penha? O que é que acontece, Josué? Na verdade, nós temos 5 tipos de violência. Nós temos a violência física, que é a violência propriamente, né, como diz o nome. Quando o cara desce a porrada, Isso. vamos dizer assim, quando o agressor desce a porrada. Coloca no popular para entender. Vamos colocar no popular um pouco para a galera entender, entendeu? Mas o agressor desce a porrada. No próprio sentido da palavra, sim. É quando você apanha, né, aquela que deixa marcas. Nós temos também a violência psicológica, é aquela que gera um dano emocional e principalmente um dano emocional à sua autoestima. Então, é quando você escuta que você tá feia, que você tá gorda, que fulano de tal é mais bonita do que você e vai acabando com o psicológico mesmo, criando um dano, né, para aquela mulher. Nós temos a violência sexual, né? Eu acho que esse é um dos tipos de violência mais difícil das pessoas entenderem que é uma violência. Por quê? Porque a violência sexual, ela se dá, né, quando envolve o constrangimento, a mulher presenciar relações de sexo entre o seu marido e outra mulher, por exemplo, a ela ser forçada a ter relações sexuais com o marido quando ela não quer. E às vezes as pessoas, por que eu digo que ela é difícil? Porque às vezes as pessoas entendem da seguinte forma, mas é o meu esposo. Mas se não há o seu consentimento para a relação, considera sim uma violência sexual e sim ela pode ser inclusive punida pela Lei Maria da Penha. Por isso que eu falo que talvez seja uma das violências mais difíceis da mulher entender que sofre violência.
Além disso, nós temos a violência patrimonial, que é quando há o quê? A retenção, subtração ou destruição, né, dos bens da mulher. Um carro que o marido quebra, um bem que ela recebe, que ele acha que ela não tem direito a receber aquilo e ela ele usurpa, na verdade, esse bem da própria mulher. Então, nós temos sim a violência patrimonial e, por fim, nós temos a violência moral, que é diferente da violência psicológica. Às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque a violência moral, ela está relacionada à questão de difamação, à questão que envolve calúnia, injúria. Então, é o homem falar mal dessa mulher para outras pessoas na rua, descrever palavras, né, de baixo escalão para ela na rua, para outras pessoas. Então, aí é a violência moral. Então, nós não temos só a violência física, né? Essa que é vista a olho nu. Nós temos outras violências bem difíceis de ser percebidas. E só fazendo um gancho aqui no que a doutora Tailândia está falando, inclusive, né, por nós estarmos em querendo ou não, um mundo moderno, acompanhando as inovações, é possível, por exemplo, você responder por Maria da Penha se você falar mal da sua companheira, um exemplo, até nas redes sociais. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, principalmente nas redes sociais. Doutor, a galera chama de queimar o filme, né? Queimar o filme da parceira, da companheira, né? Isso cabe a Maria da Penha, né? Cabe a Maria da Penha. Aí, galera, toma cuidado aí, ó. Às vezes também naquele caso onde vou falar aqui, um namorado, né? Onde ele tem a sua namorada, mas aí ele quer cantar. Eu não sei nem se vocês sabem o que é essa palavra cantar, mas chavecar aqui pra vocês. Outra mulher, e aí ele faz o quê? Começa a falar mal da sua própria namorada para essa outra mulher. Isso também se configura uma violência. Na minha época, quando chegava nas meninas, era cantar. Era cantar. Aí, também vou cantar, sou da época vou lá, vou cantar ela, se ela cai... Mas eu acho que o público hoje em dia não chaveco, entende mais, né? não. É chaveco. Vai evoluindo. Como é que é? Não, Tá doutor Marcos doido. é velho também. Chavecar uma cocota, daí pra frente. Cara, nessa área de direito, não está fugindo o assunto, eu quero que você também me esclareça um pouco. A gente vai falar de Maria da Penha, mas cabe outras coisas, porque o direito, nossa senhora, é lindo demais. Eu já falei aqui no começo, eu sou fã, né? Cara, eu quero saber sobre as prerrogativas. Então, a prerrogativa do advogado, vou dar um exemplo, seriam os direitos do advogado, e quando esses direitos são violados, existe uma comissão para fazer com que esses direitos sejam respeitados. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa é presa. O preso, ele tem direito à comunicação com o seu advogado. Se o delegado vem lá e, porventura, não der esse acesso, ele está violando um direito do advogado e deve ser acionada a prerrogativa. Um exemplo prático agora, em época de pandemia. Nós estamos não está tendo atendimento presencial no presídio. Então, nós fazemos videoconferências. Se essas videoconferências, de alguma maneira, é cancelada por algum motivo, tem problemas técnicos e não é reposta para o advogado, está sendo violado uma prerrogativa do advogado. Vamos dar outro exemplo. O advogado ele quer ter acesso a um inquérito policial, principalmente em âmbito de delegacia acontecia muito. Às vezes o delegado simplesmente diz, não vou te dar acesso. Só que existe justamente um código de ética, existe um estatuto da OAB, onde há previsão que o advogado, mesmo sem procuração, ele tem direito a acesso àquilo que não for sigiloso. Se aquela circunstância, aquele andamento não estiver sendo produzido, não tiver um sigilo, ele tem direito amplo. Então, se o delegado também não dá esse acesso, então estaria violando uma prerrogativa do advogado. Então, as prerrogativas, como um todo, servem para resguardar o advogado e, consequentemente, o cidadão, seu cliente. Doutora, vocês acham, assim, no dia a dia da profissão, mais dificuldades para chegar na delegacia? Que é tipo assim, né? Me corrija se eu estiver errado. O cara foi preso ali, aí a família liga na madrugada, fulano tá preso, a gente vai chegar. Aí eu já ouvi falar que chega na delegacia, tem aqueles delegados que não querem deixar você dar assistência ao seu cliente, ter o direito de falar sozinho com ele, esse tipo de coisa. Acontece mais do que chegar na delegacia, ser bem atendido, o pessoal saber entender que aquele é o trabalho de vocês, que o pessoal assim, tá aqui para defender bandido. Não, vocês estão lá para defender o direito, né, do ser humano, não é verdade? Isso mesmo. Então, e no dia a dia,
tem mais dificuldade ou vocês acham ali uma parceria junto às autoridades? Como é que é? Fala para o nosso público aí, para a gente esclarecer esse lado aí. Então, embora já tenha melhorado muito, ainda sim, a gente sofre ainda muito, né, com essa questão dos atendimentos em delegacias. Sim, o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele sofre um preconceito muito grande. E quando eu falo que ele sofre um preconceito, é um preconceito geral. É um preconceito dos nossos próprios vizinhos, inclusive dos nossos próprios familiares, né, das pessoas na rua que não conseguem entender que um advogado criminalista, ele não é um advogado defensor de bandido. Ele está ali, né, para defender os direitos de uma pessoa, seja qual crime ele tenha cometido. Não significa que o advogado apoia esse crime. Então, por conta desse preconceito já criado, né, na cabeça da sociedade, a mídia também, como ela retrata um advogado criminalista, né? A mídia, ele tem esse papel muito forte em desmoralizar um advogado criminalista. As pessoas acabam pensando mesmo, incumbindo essa reação, né, nelas, de acharem que o advogado criminalista é um defensor de bandido e por isso não merece, talvez, um respeito maior por ele ser um advogado criminal. E, consequentemente, a gente também, sim, recebe um tratamento dificultoso na própria delegacia. Eu confesso que não são todos os agentes, não são todas as pessoas, mas ainda assim enfrentamos esse preconceito lá também, embora as pessoas que estejam lá sejam pessoas que têm um entendimento maior, muitas delas já estudaram, né, estudaram direito, passaram 5 anos na faculdade, mas eu acho que acontece alguma travinha na cabeça que quando você entra, você passa num concurso, ele esquece tudo que ele estudou durante os 5 anos de faculdade, 6 anos de faculdade, né, e começa a pensar de maneira fechada. O advogado está ali, é o advogado de bandido, às vezes é o advogado que vai sair com o cliente, né, que o delegado, que os agentes acabaram de trazer. Então, às vezes, a gente até entende, né, a maneira que os agentes estão nos tratando, porque às vezes ele acabou de chegar com o cliente e demora poucos minutos, o advogado está lá e acaba saindo com esse cliente debaixo do braço. Mas o que as pessoas, em geral, precisam entender é que o advogado, ele não está simplesmente tirando o cliente dele de dentro da delegacia de uma forma coercitiva. Se você quer brigar, você tem que brigar pelo nosso Código Penal. Por quê? Porque o advogado criminalista, ele não faz nada que não esteja, né, na nossa própria legislação. Então, assim, está na legislação, o advogado faz o quê? Ele estuda para isso, né? Ele estuda para defender o direito do seu cliente da melhor forma possível. E se a própria lei trazer brechas ou trazer maneiras que você consiga levar o seu cliente para casa, o advogado criminalista, ele vai fazer isso porque esse é o papel dele. Só fazendo um gancho aqui no que a doutora Tailândia falou, porque as pessoas têm que entender, a pessoa cometer um delito, ela tem que pagar por isso, um crime. Por exemplo, o homicídio hoje, um homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Não é porque o cara é primário, de bons antecedentes, nunca fez nada, que ele vai pegar 20, não. A gente vai trabalhar o quê? Se houver brecha, se houver uma ineficiência do Estado, a gente pode trabalhar para absolver. Agora, se o Estado comprovar que, de fato, ele fez aquele crime, se ele não tem nada que macule a sua vida criminal, a sua ficha, ele tem que pegar uma pena próxima do mínimo, próximo de 6. Então, nosso papel também é isso. É por uma pena proporcional ao cliente. E muitas vezes, não só os delegados, mas as pessoas não entendem esse papel. Se as autoridades estão inconformadas, tem que mudar a lei. A gente está ali simplesmente para trabalhar no que está escrito. Para dar o cumprimento, e como a doutora Caone falou, né? E nem sempre o advogado, ele está ali pedindo a absolvição do cliente. Às vezes, né, o advogado sabe que o cliente é culpado, né? O próprio advogado, ele quer a condenação do cliente, mas ele quer de maneira justa, de maneira proporcional. E esse é o papel do advogado criminalista. O pessoal fala assim que o advogado criminal é por paixão, né, velho? Porque dizem que as outras áreas é um pouco menos complicada, né? Porque eu vou dizer uma coisa, falando assim dá até medo, né? Mas na realidade,
a gente até viu nos noticiários aqui alguns advogados morrendo em Goiânia, isso, aquilo, mas o advogado jamais ele pode prometer resultado. O advogado, a advocacia é um instrumento, é um meio, mas ele não é o resultado. Então você tem que deixar bem claro, olha, eu vou dispor de todos os meios, vou trabalhar nas brechas que o processo, nas brechas que for possível, se houver possibilidade de soltura, sim, senão eu vou brigar por uma pena justa. Agora, infelizmente, tem muitos colegas que acabam metendo o pé pelas mãos, prometendo aquilo que não depende dele, até porque quem dá a decisão final é um juiz, ou é um desembargador, ou é um tribunal, entendeu? E aí é onde acontece a maioria das arbitrariedades, muitas vezes até casos midiáticos, que acabam acontecendo contra até colegas profissionais advogados. Por quê? Por prometer aquilo que não depende de si. Caramba, velho, não é mole não. Não é mole não. Bacana. Eu tenho, na verdade, duas dúvidas. Na questão da Maria da Penha, a gente voltando no tema da Maria da Penha, qual que é o procedimento, por exemplo, a mulher foi agredida, qual que é o primeiro procedimento que ela deve tomar após a agressão? Gente, falando assim parece até lógico, né? Mas é a realidade, viu? O primeiro procedimento é você entrar em contato com a polícia, né? Você ligar ou você se dirigir até a delegacia mais próxima de você. Chegando lá, normalmente vai ter pessoas incumbidas, né? Agentes, de preferência mulheres, que vão te dar ali aquele primeiro atendimento, saber o que foi que aconteceu, da forma que aconteceu, tá? Os agentes, inclusive vocês podem ficar de olho nisso, não estão ali para querer te punir, né? Para você reviver toda a cena, não. É para simplesmente você contar de fato o que aconteceu, né? Uma das perguntas que os agentes e a própria autoridade policial pode lhe fazer, quando eu falo autoridade policial, é só para fazer, abrir aspas aqui para você, é o delegado, tá? Quando uma das perguntas que a autoridade policial vai lhe fazer é justamente o quê? Se você mora com essa pessoa, se você precisa de alguma medida protetiva, né? Se essa pessoa mora perto, se não mora, até para também saber quais medidas aplicar e para garantir também que essas medidas tenham uma eficácia, uma efetividade de fato. Então, é esse normalmente o protocolo. Se você estiver machucada, você é encaminhada ao IML. Tá? Após você fazer o pedido de solicitação das medidas protetivas, caso seja necessária. As medidas protetivas de urgência é uma conquista muito grande da nossa Lei Maria da Penha, né? Só para poder falar de forma breve aqui para vocês, um exemplo de medida protetiva, só para você entender aí. É quando retira mesmo o agressor, o ofensor do celular, se estivermos diante de uma situação onde o agressor é o seu marido, né, ou ele reside na mesma casa que você. Uma outra medida é a questão da distância, porque é estabelecido uma distância mínima que o agressor precisa ficar da vítima. Então, são tipos de medidas, né? Se você tem arma, se você possui arma, é pedir a suspensão dessa arma, do porte, né? Essa arma. Então, são alguns dos tipos, mas o procedimento é esse. É um procedimento que, em regra, deve ser simples, né? E se houver algum óbice dessa situação, se você chegar lá e a autoridade policial não quiser fazer a ocorrência, não quiser registrar a ocorrência, ou você sentir que você está sendo revitimizado, o que é revitimizada? É falar assim, olha, você sofreu agressão. Exemplo, vou dar um exemplo para poder contextualizar. Vamos supor que a mulher esteja no bar com o marido e ela esteja com uma roupa curta e de repente o marido com ciúme vai lá e bate nela. E aí ela chegar na delegacia e a autoridade policial falar, olha a roupa que você tá, olha a forma que você tá. Isso não pode acontecer, isso é uma forma de te revitimizar. É dizer para você o seguinte, como se a culpa fosse sua, o fato do seu namorado, do seu marido, né, lhe agredir. Então, não pode ocorrer dessa forma. Se você acha que você está sendo revitimizada, ou se você acha que a autoridade policial está fazendo pouco caso do que está sendo relatado, você pode ver o nome da autoridade policial e em outra delegacia e registrar a ocorrência. Certo. A segunda pergunta que eu tinha, você acabou de responder, que era sobre a medida protetiva. Só que na questão, por exemplo, não teve violência física, né?
Se a mulher chegar lá e falar, eu fui violentada psicologicamente, né? Ela tem que ter mostrar provas para sustentar o argumento dela, né? A denúncia dela, ou só a palavra dela basta? A gente precisa entender que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei séria e ela precisa ser tratada como tal. Não dá para você imaginar e que você, pelo fato de você estar com raiva ou estar de mal com seu namorado, ou você querer alguma forma de punição para ele, chegar lá e inventar uma mentira que você está sendo pressionada, que você está sofrendo uma violência psicológica. Precisa ser sério. E sim, o Estado, né, ele possui mecanismo de saber se você está mentindo ou se você está falando a verdade. E você também, gente, vocês precisam provar o que está acontecendo. O fato de você provar não significa que o Estado está dando menos importância para você, não. Não é simplesmente você falar, eu sofri uma violência doméstica familiar. Até porque essa violência, ela vai ser investigada e caso no final fique provado que realmente você está mentindo, que não houve, você vai ser penalizada. Você vai responder sim por crime. Doutora, para finalizar aí, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu quero sua opinião. Aqui a gente engloba o tema que a gente trouxe hoje, que é a Lei Maria da Penha. Eu acho que o pessoal está bem esclarecido. A gente está tendo aqui uma aula, né? Acho que de doutorado aí, quem for fazer um curso aí de doutorado, meu amigo, põe aí no TCC da vida alguma coisa aí, porque, nossa, feliz demais, cara. Como o doutor Marcos mesmo falou, e eu vou falar de forma rápida também para a gente encerrar, o advogado criminalista, ele precisa ser sério, ele precisa ser comprometido. É óbvio que risco a gente tem em qualquer profissão, qualquer situação, sim, você tem risco, né? Eu confesso que ser advogado criminalista não é fácil, né? Pelo peso mesmo que a gente tem da própria sociedade, né? Mas assim, a partir do momento que você é um advogado sério, que você é um advogado comprometido e que você deixa claro para o cliente as expectativas, você deixa claro as opções que tem no processo e a maneira como você vai proceder, eu acho que o risco aí cai para mínimo mesmo. Por exemplo, eu nunca sofri nenhum episódio de ameaça. Os nossos clientes estão bem cientes da situação, o que pode ser feito, né, como você vai fazer. E eu acho também que a imposição, né, o advogado criminalista, ele precisa se impor, né, o cliente não pode achar, isso eu falo de uma forma geral, estou falando aqui no Pode Fé porque eu falo para todos os meus clientes, né, o cliente ele não pode achar que ele manda num advogado. Boa. Né? O advogado, ele é o profissional, ele conhece as estratégias, ele sabe como ele vai agir. E ele precisa deixar claro para o seu cliente. Né? Como o doutor Marcos falou, a gente não promete resultado, né? Nós não somos detentores do resultado, nós somos um meio, nós somos um instrumento, então a gente pode prometer o quê? O nosso trabalho. É a gente trabalhar de forma honesta, né, dar o nosso melhor. E é isso que a gente deixa claro para os nossos clientes. Então, não, eu nunca sofri nenhum tipo de ameaça. Quer falar alguma coisa, doutor? Só porque você falou a questão da OAB, eu vou trazer aqui o presidente da subseção do Riacho Fundo Recanto, ele vai dar uma esquentada aqui pra gente. Maravilha, cara. Mas eu tô brincando. Eu, particularmente, eu sei que como toda instituição precisa, sim, ser melhorada, como toda instituição tem seus erros e acertos, mas, particularmente, eu acho que nós temos uma das melhores instituições, né, a OABDF. Nós temos uma das melhores instituições do Brasil, né? Ela é uma instituição que abre muitas portas, principalmente para os jovens advogados. Né? É muito fácil você conhecer, você ter acesso ao nosso presidente. Inclusive, presidente, um beijo para o senhor, doutor Délio. Mas, estou brincando aqui. Mas eu não tenho o que falar, o que me queixar da OABDF. Eu sei que nós temos problemas, sim. Como qualquer instituição, né? Nós temos erros, sim. Mas, assim, eu acredito que os nossos acertos são superiores aos erros. Maravilha, maravilha. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Não, Cláudio, queria só te agradecer pela oportunidade, entendeu? Mas você sabe que você está escalado. Eu sei. E o seu vai ser umas 2 horas de papo, você se prepara. E aí, Josi?
Cara, tô muito feliz aqui, nosso primeiro episódio, né? Como a gente falou no começo, o primeiro de muitos, né? E foi muito bacana começar com os 2 pés direitos, né? Os 4, né? Os 4 pés direitos, né? Com pessoas maravilhosas que a gente acabou de conhecer e que a gente conhece há muito tempo. E o nosso mediador aqui, cara, sensacional. Obrigado. Doutor, eu quero ser o mexão agora. Eu quero saber como é que a galera faz, como é que o pessoal faz, nossos irmãos, nossas irmãs, para contratar a doutora, né? Porque um dia pode chegar a hora de precisar de uma doutora, mas não só no criminal, porque você faz muito mais coisa. Como você falou. Me diga aí, você tem escritório, onde fica, como é que, número, telefone, zap, o que é Instagram, como é que faz? se tiver, passa, deve pode ter passar. rede social. Sim. Primeiro de tudo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Não só falando, mas aprendendo e aprendendo muito com essa equipe que eu conheci hoje. Dou os parabéns aqui a Rádio Tempo de Fé e ao episódio também, os criadores aqui do Pod Fé, que eu amei a ideia, né? Sou grata por estar aqui. Vamos divulgar. Agradeço também aqui ao Dr. Acaone, né? Que me fez o convite, foi através dele que, por causa dele e através dele que eu estou aqui nessa noite, falando um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. Apesar de eu ser advogada criminalista, mas nosso escritório ele é full service. Que significa nós temos especialistas em todas as áreas. Então, se você precisa, sim, de um advogado civilista, de um advogado de família, imobiliário, que mais? Previdenciário, trabalhista, nós temos sim, tudo. né? Particularmente, eu sou advogada criminalista, mas a gente tem vários advogados especialistas em todas as áreas para atender vocês de uma forma mais específica. Mais específica. A palavra sumiu aqui da mente, é o cansaço. Mas de uma forma mais específica. Eu tenho sim rede social, você pode me seguir lá no Instagram, Tailândia Almeida. Eu acho que vocês não vão sofrer para procurar, não. Mas é o meu nome, Tailândia Almeida. Pode passar o WhatsApp. Pode. Assim, se você achar conveniente. Gente, então anotem aí meu WhatsApp, 619-9591-3439. Vocês podem sim entrar em contato, caso vocês precisem. Se também não conseguiu anotar o meu telefone, não conseguiu falar comigo, vocês podem sim entrar em contato aqui no telefone da rádio ou procurar os diretores aqui da rádio e pedir o meu contato para eles, tá bom? Agradeço, uma boa noite. Seu escritório fica onde? Fica no Multiempresarial, lá na Asa Sul. Maravilha. Frente ao Fórum Mirabete. Maravilha. Galera, muito obrigado aí. Por hoje a gente está encerrando aqui. Acho que para quem está começando, tá de bom tamanho. Perfeito. Eu queria também pedir para vocês que estão nos ouvindo aí agora também para seguir as nossas redes sociais aqui do Pod Fé, né? O nosso Instagram, @podfépodcasts, né? E também tem a nossa página no Facebook, tá bom? A mesma coisa, @podfépodcast. Digitou Pod Fé, só tem nós lá agora. Só nós. Entendeu? Só vai dar nós, com fé em Deus. Amém. Gente, muito boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Obrigado e um abraço. Obrigado, meu diretor. Tamo junto. Tamo junto, tamo com Deus sempre aí no comando. Até a próxima. Fui. Falou, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.